Efésios capítulo 2, faremos a leitura dos versos 1 a 10. Embora a exposição desta manhã vai abordar apenas os primeiros 5 versículos, eu estou programando 3 exposições, 3 sermões, nesses versos de 1 a 10, porque de fato há muita riqueza nesta passagem, que é não só uma das mais conhecidas, de todos nós, mas uma das passagens fundamentais para se definir as grandes doutrinas da graça, as doutrinas que historicamente a fé reformada tem defendido, a famosa salvação pela graça. Bem, vamos ler e vamos ver o que esta passagem tem a nos ensinar. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Até aí, meus irmãos e irmãs, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, graças te damos, porque temos a Tua palavra aberta e lida. E agora, Senhor, te suplicamos, faça a Tua obra, ó Deus. Fale aos nossos corações, abra as nossas mentes, ilumine os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, dá-nos entendimento, compreensão, amor pela Tua palavra, reverência, respeito e todo o desejo de poder praticar o que aprendemos, pois que está escrito. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo falou coisas grandiosas no capítulo 1, não foi? Ele nos mostrou que a nossa salvação ela foi muito bem planejada, nos mínimos detalhes. O Senhor, nosso Deus, não é um Deus de improviso, de malabarismo, é um Deus que tem planos, propósitos e os cumpre. Então nós ficamos sabendo no capítulo 1 de Efésios que a nossa salvação, ela foi planejada por Deus antes da fundação do mundo. E não planejada assim genericamente, acho que eu quero salvar um povo, não. Na verdade Deus pensou em indivíduos mesmo. Ele nos escolheu antes de fazer qualquer coisa. Nos amou, um amor inexplicável, um amor eterno. A fonte é o próprio Deus, a razão, as explicações, só Ele sabe. Ele nos amou porque nos amou. Um amor sem causa, gratuito, totalmente imerecido da nossa parte. E porque nos amou, porque quis que nós fôssemos seus filhos, então Ele mandou o Filho dele, Cristo, para que viesse e realizasse toda a obra necessária da salvação. E isso foi feito lá no passado, isso foi feito quando Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. E continua fazendo agora ainda isto. Porque então também chegou o momento em que a salvação precisava ser aplicada individualmente, pessoalmente a cada um. Isso se deu no tempo e no espaço, Algum dia lá no passado, quando ouvimos a palavra do Evangelho, a verdade da nossa salvação, cremos e recebemos o selo e o penhor do Espírito Santo.
Ou seja, uma salvação totalmente planejada, preparada e executada nos mínimos detalhes. Então, Paulo disse na sequência, ainda no capítulo 1, que Deus tem coisas grandiosas para o seu povo. Ele fez coisas grandiosas no passado, Ele reservou coisas grandiosas no futuro, uma herança lá quando finalmente existirem os novos céus e a nova terra. Mas as grandes coisas de Deus não estão só no passado e no futuro, também estão no presente. Há poder, muito poder, disponível para o povo de Deus, para que viva uma vida também digna, agora, já, através do Espírito Santo. O poder de Deus que está à nossa disposição. Mas então, entramos no capítulo 2, e agora chegam as más notícias. Agora, começamos a ouvir as coisas ruins, e muito ruins. E vejam, meus irmãos, não sei se você gosta, de pessoas que vão te falar sobre um filme, e elas dizem assim: olha, eu quero te falar muito sobre esse filme aqui, é muito bom esse filme aqui, assim, e no final, já conta o final. Aí você diz: mas agora não vou precisar assistir o filme, que graça tem? Você acabou de me contar o fim da história. Eu preferia assistir, e lá no final, receber a surpresa, o impacto. Esse spoiler que você me deu aí, você acabou com o filme. Bom, vejam, meus irmãos, os nossos tradutores da Bíblia aqui, eles cometeram um spoiler. E um spoiler que, de fato, estraga um pouco a história. Percebam, a primeira frase aqui do capítulo 2, qual é? Ele vos deu vida. Muito bem, eu tenho que falar uma coisa aqui para vocês nessa manhã. Essa frase não está aqui no texto original. Esta frase, exatamente essas palavras, ele vos deu vida, não está em lugar nenhum no texto original. Sabe, às vezes, algumas expressões na Bíblia em português, aparecem entre colchetes. Vocês já viram expressões entre colchetes? Por exemplo, aquele texto da mulher adúltera. Por exemplo, o final do Evangelho de Marcos. Por exemplo, lá em 1 João, quando ele fala o testemunho da Trindade, lá, tudo entre colchetes. O que significa quando um texto está entre colchetes, na tradução revista e atualizada aqui em português? Que os tradutores têm uma certa dúvida se aquele texto é original ou não, porque ele não consta em todos os manuscritos antigos, ou talvez não esteja nos melhores manuscritos antigos. Por isso e fizeram bem, sem dúvida, em deixar entre colchetes, porque cabe realmente aos pregadores, então, explicar isso para a igreja, dizer: olha, vejam, essa passagem aqui, talvez sim, talvez não, por esse motivo, por aquele outro. Mas aqui nem sequer isso eles colocaram, porque também não podiam pôr. Porque esse texto, essa palavra aqui, ele vos deu vida, não está em nenhum manuscrito antigo, zero, em nenhum. Aí eu pergunto, por que é que eles colocaram aqui? Se vocês pegarem as Bíblias em inglês, nenhuma traz. Nenhuma. Pode pegar todas as Bíblias em inglês, nenhuma traz essa frase aqui, ele vos deu vida. Todas já começam com: estando vocês mortos nos delitos e pecados. Aí eu pergunto, por que será que os nossos tradutores em português fizeram isso? E colocaram aqui esta frase. Então, é o que eu disse, eles quiseram dar um spoiler. Eles quiseram contar a boa notícia antes da ruim. Eles quiseram já antecipar as coisas. Porque observem, esta frase, na verdade, ela aparece no verso 5. Olha lá, no verso 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Nos deu vida. Aqui sim. Aqui a frase está completa. Aqui a frase está inteira. Mas então, por que será que os tradutores aqui pensaram: não, vamos colocar no começo? E a razão é a seguinte: eles acharam que ia ficar muito longe o fim da história, sabe? Que ia demorar muito para concluir o assunto, e para o bem da compreensão dos leitores, acharam interessante começar a frase, começar a declaração com ele vos deu vida. Mas acabaram dando um spoiler, então estragaram a surpresa, estragaram o efeito, diminuíram o poder do efeito desta frase. Ao fazer isso, foi um erro.
tenha dúvida. Se você quiser, você pode pegar aí a sua caneta e riscar essa frase aqui. Aí você fala, o pastor Leandro mandou riscar a Bíblia, ele ficou doido, ele enlouqueceu, mandou tirar um texto da Bíblia. Pode, essa frase pode tirar. Porque eu disse, ela não é uma frase do texto original, não está em nenhum dos textos gregos, zero. E foi sim uma ideia dos tradutores de facilitar o entendimento e a compreensão, mas na minha opinião, eles estragaram isso. Ao fazer isso, eles estragaram. Por quê? Porque um filme, meus irmãos, tem que esperar o final. Não dá para contar o final antes do início. Tem que esperar chegar a hora, tudo no seu tempo. E acontece que o apóstolo Paulo quis exatamente fazer essa longa construção de más notícias. Primeiro, para só depois de dar todas as más notícias, finalmente dizer qual era a boa notícia. Vejam, muitas vezes, e talvez você já viu isso acontecer, talvez você já fez isso. Quando vamos evangelizar, quando vamos pregar o evangelho para as pessoas, nós não temos muita sede, não vamos com muita sede ao pote e já dizer qual é a boa notícia, antes de falar qual é a má notícia. Não é aquela questão assim de falar, olha, a gente fala assim, eu tenho duas coisas para falar para você, uma boa e uma ruim, qual que você quer, né, ouvir primeiro? E a pessoa fica na dúvida, não sei, será que me fala a primeira boa? Fala a primeira ruim? Bom, aqui não é essa situação. A Bíblia quer nos dar a má notícia primeiro. Ela quer nos dar a má notícia primeiro. Porque se nós ouvirmos primeiro a má notícia, e entendermos de fato a má notícia primeiro, então a boa será boa mesmo. Será ainda melhor. Será muito mais valorizada por nós. Mas aqui, se nós ouvirmos a boa notícia primeiro, pode ser que depois ela não tenha tanto efeito. Deixa eu colocar de outra forma, de outra maneira. Então, não é assim? O pessoal vai evangelizar e fala assim, olha, meu irmão, meu querido, meu amigo, sabia que Deus te ama e que tem um plano maravilhoso para a sua vida? E eu estou aqui para lhe falar sobre Jesus, mas só que o problema é o seguinte, você é pecador e antes você precisa se arrepender. Bom, é um jeito. Tem gente que às vezes até se converte com essa forma de anunciar o Evangelho. Acontece que essa primeira expressão, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, não é totalmente verdadeira. Porque esse plano maravilhoso pode ser um inferno, e aí nesse caso não é tão maravilhoso assim. Afinal de contas, se a pessoa não se converter e não se arrepender, para onde ela vai? Então, como assim? Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, só que pode ser que não seja tão maravilhoso assim, porque pode ser que você não se converta e não se arrependa. Então, esse plano maravilhoso de Deus para a sua vida é que você fique por toda a eternidade lá no inferno. A boa notícia não vem primeiro. Ela vem depois. Primeiro tem que vir amar. Primeiro as pessoas precisam entender realmente a situação delas. A situação de desespero, a situação de condenação, a situação de irreversibilidade do pecado e da queda. Só então elas estarão preparadas para entender a graça. Só então elas vão compreender o que é graça, o que é salvação, o que é amor. Eu tenho a sensação muitas vezes, assim, porque a gente olha para o Brasil, para o nosso país. E o nosso país, hoje, tem uma das maiores populações cristãs do mundo. Bom, se for assim usar genericamente cristã, talvez seja a maior. Não sei se tem outro país, talvez os Estados Unidos seja maior, em número ainda. Mas, contando, católicos e evangélicos. Mas pensando só em evangélicos, o Brasil deve ter a segunda ou a terceira maior população de evangélicos do mundo. É muita gente,
é mais do que a população de vários países da América do Sul, é praticamente a população da Argentina, né? Só de crente, que vai todo domingo para a igreja, que vai todo domingo e toda semana e está sempre falando de Jesus e de Deus e usando as frases cristãs, né, evangélicas tradicionais. E por que nada muda no nosso país? Por que continua tudo igual? Porque se nós olharmos de, sei lá, 40 anos atrás, 50 anos atrás, quando não havia essa população toda, para hoje, melhorou ou piorou o nosso país? Piorou. Piorou grandemente, grandemente. A situação moral, a situação educacional, o simples, o modo como as pessoas tratam umas às outras, com cordialidade, com respeito, com, né, amizade. Existe isso ainda no Brasil? Praticamente não existe mais. Como assim se tem 40, 50 milhões de evangélicos no país e nada mudou? Ou talvez até piorou. Algo está errado. Algo está errado. Jesus, com apenas 120 discípulos, ele mudou o mundo. O mundo. E nós, com 40 milhões de evangélicos, não mudamos nada. Sequer no nosso país. Onde está o problema? Onde está o erro aqui? Né? Onde está? Que situação é essa? Eu sei que é complexo, eu sei que tem muitas variáveis, mas me parece que o ponto central, o ponto principal é que no Brasil a gente continua falando sempre a boa notícia primeiro. E as pessoas ficam só com a boa notícia. E depois da boa notícia não houve nada mais do que vem depois. Porque tudo que as pessoas querem é a boa notícia. É a boa informação de que vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bem. Em algum momento as coisas se ajeitam. Em algum momento as coisas melhoram. Enquanto se continua fazendo tudo igual. Enquanto não se toma nenhuma atitude de mudança, de melhora. Se espera uma melhora, que ela venha, sei lá, porque o próximo presidente vai fazer milagres. Porque os próximos, sei lá, líderes vão fazer alguma diferença. Quando o Evangelho não é precedido pela lei, as pessoas não entendem o Evangelho. Sim, é a pregação da lei que tem que vir em primeiro lugar. Porque quando as pessoas entendem o que é a lei de fato, a lei de Deus, então elas percebem o quanto elas precisam do Evangelho. O quanto elas estão desesperadamente necessitadas do Evangelho. Por isso, olhando essa passagem, e agora eu vou aliviar um pouco aqui a carga dos tradutores, obviamente eles não pensaram em fazer isso. Eles estavam apenas querendo ajudar as pessoas a compreenderem, né, desde o início, que é Deus quem dá a vida. A intenção foi muito boa. Mas só usei isso aqui para ilustrar que quando as pessoas querem antecipar a boa notícia e pular a parte ruim da história, elas não vão, de fato, entender o quanto é graça, o que é o Evangelho, o que é a salvação. E talvez esse seja o motivo pelo qual nós temos tanta gente cristã, crente, evangélica, mas quase nenhuma mudança. A mudança só vem depois em que a pessoa realmente entende a sua situação. E o que é que o Evangelho produz. Então, vamos deixar de lado aqui o Ele vos deu vida por enquanto. Vamos fazer de conta que a gente não viu isso, que não estava aqui no texto. E a gente começa então, sim, encarando de frente a má notícia. Encarando de frente tudo que nós temos que saber
sobre nós mesmos, sem dó nem piedade. O que Paulo diz aqui? E estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Só depois vem, mas Deus. E é aí que você entende esse mas Deus. Porém Deus, contudo, entretanto, o que esse Deus devia fazer com pessoas que estão mortas nos delitos e pecados, com pessoas que estão escravizadas por este mundo, pelo diabo e pela carne? Aqui está a tríade, né? O mundo, a carne e o diabo. Com filhos da ira, Deus deveria simplesmente puni-los e jogá-los todos nos quintos dos infernos e deixá-los lá por toda a eternidade, porque é o que todos merecem. Mas então, aparece essa riqueza da misericórdia, esse grande amor com que nos amou. Aí nós entendemos de fato o que é misericórdia, o que é amor, o que é graça. Nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça sois salvos. Mas vamos explorar um pouquinho aqui, meus irmãos, as más notícias. Então Paulo começa dizendo, olha, vocês estavam mortos mesmo. E aqui mortos é bem mortos, tá? Aquela expressão grega, de onde vem a palavra em português necrotério, necros, de necrotério. O que é um necrotério? Você sabe, é onde colocam os mortos. Nós estamos assim, já no necrotério, totalmente mortos. Não é na UTI, não é na enfermaria, não é quase morto. É morto mesmo. Morto, totalmente morto. Igual Lázaro, morto, morto, morto. Ó, tem dúvida? Chega perto e cheira. Está com dúvida de que Lázaro está morto? Chega lá pertinho da pedra e dá uma cheirada. Que cheiro vem? Morte, cheiro de morte, morto. Não tem como discutir, duvidar. É morto mesmo. E aqui já está o problema principal de muitas interpretações de teologias e pregações. As pessoas olham para as pessoas do mundo por aí e não as enxergam mortas mesmo. Acho que estão mais ou menos mortas. Meio doentes. O problema da pregação do evangelho no Brasil, me permitam falar isso, é que os pregadores olham para os ouvintes e veem pessoas doentes. E quem está doente só precisa de uma ajuda aí, uma melhora, né? Então, um tratamento. Não é por isso que boa parte das igrejas oferece tratamentos. Tratamentos para pessoas enfermas. Como melhorar um pouquinho a vida do sujeito que está passando por lutas e dificuldades e tribulações. Tratamento. Tratamento para pessoas em lutas e dificuldades. Agora, que tratamento há para um morto? Que tratamento você oferece para alguém que está morto? Quem sabe um tratamento de beleza? Aliás, sim, as funerárias fazem isso. As pessoas muitas vezes chegam às funerárias, nós sabemos, destroçadas. Então, as funerárias trabalham, dão uma melhorada no cadáver. Eu te pergunto, adianta? Melhora alguma coisa maquiar o cadáver? Para o cadáver, não. Pode ajudar um pouquinho para quem está ali, claro, no funeral, no velório, para não
se espantar com o estado do morto, sim, ajuda a família também a não sofrer tanto de ver aquela situação. Ajuda um pouco os outros, mas faz alguma diferença para o sujeito que está dentro do caixão? Maquiá-lo, melhorá-lo, botar roupas bonitas nele? Adianta alguma coisa? Pois tudo que os tratamentos gospels, coachings e etc. fazem com os cadáveres é apenas isso. Põe uma roupinha bonitinha, põe uma maquiagem, dá uma melhorada para ser menos ofensivo para quem vê, para ser menos doloroso para quem vê. Mas um cadáver continua sendo um cadáver. Não tem tratamento. Não há qualquer melhoria que possa ser feita porque está morto. E é assim que a Escritura diz que o homem sem Cristo está. O homem sem Cristo não está enfermo, não está doente, não precisa de tratamento, ele está morto. Ele precisa de ressurreição. É isso que ele precisa. Mas se uma igreja não diz que o cara está morto, como é que ela vai oferecer ressurreição? Se um pregador não tem a coragem de dizer que o seu ouvinte está morto, como é que ele vai oferecer vida? Ele só consegue oferecer tratamentos paliativos, que nunca conseguirão realmente resolver o problema. No que Paulo diz que nós estamos mortos, ele fala nos vossos delitos e pecados. Ele junta dois termos aqui, duas expressões que significam transgressões, né? A ideia é, existe aqui uma forma correta de viver, mas a gente sempre escolhe a outra. Pecado realmente é errar o alvo. Existe um alvo para se acertar. A flecha precisa ir no centro. E esse centro é a vontade de Deus. É a lei, são os mandamentos. Mas nós somos uns péssimos arqueiros. A gente não acerta nem sequer as bordas. As nossas flechas vão para qualquer lugar, menos para o alvo. É assim que nós estamos. É o nosso fracasso. Aqui está expresso com todas as letras, o nosso fracasso em fazer o que Deus quer, em atender à vontade de Deus. Agora, após dar essa declaração bombástica, e por isso que essa primeira frase aqui não faz sentido algum, né, no texto, porque é só o que Paulo quer que nós saibamos no primeiro momento: vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Entendam isso até a exaustão. Entendam isso até o desespero. Aquela história do não há nada ruim que não possa piorar. Agora ele vai piorar isso. Essa declaração ele vai dizer, sabe por quê? Sabe por quê? Vocês estão mortos por causa que todo o estilo de vida que vocês têm aqui neste mundo é morte. E morte cada vez mais ampliada, cada vez mais amplificada. Veja que ele fala assim no verso 2: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Depois ele fala também do príncipe, e depois ele fala também da carne. Mas vamos ver primeiro essa primeira frase aqui, andastes. Você sabe que essa palavra, andar, né? É um hebraísmo. Paulo tem uma mente hebraica, ele é um grego, está falando em grego aqui, escrevendo em grego, mas ele tem uma mente hebraica. E para o hebreu, andar é um estilo de vida, mas é o estilo de vida da aliança. Veja, o Senhor lá no começo disse assim: Abraão, você tem que andar comigo. Vamos caminhando. Nós vamos juntos para a nova terra, ou seja, para a terra prometida. Caminhar, andar ao lado. Aquele grande homem do passado chamado Enoque, que deve ser o homem mais santo de todos os tempos, porque é o único de quem foi dito, Enoque andava
com Deus. E por isso o Senhor disse: não quero que você fique mais aí embaixo, eu quero que você venha aqui para cima e fique comigo. A gente é tão amigo, a gente está tão próximo. Eu quero você aqui em cima. E Enoque foi trasladado para não ver a morte aos céus. Por quê? Porque andava com Deus. Esse andar aqui, né, é a coisa mais bela, é a coisa mais maravilhosa, é a descrição mais fantástica do que significa ter um relacionamento com Deus. Mas aqui no nosso caso é às avessas. É o contrário, a gente não andava com Deus. A gente andava com outras coisas. Outras coisas ocupavam o todo da nossa vida. E Paulo diz aqui que é justamente, primeiramente, o curso deste mundo. Às vezes você fala assim, o curso do rio, né? Quer dizer, para onde o rio vai? O rio não sai daquele curso. Ele está seguindo aquele caminho, ele está seguindo aquela rota. O mundo tem também uma direção. O mundo vai por um caminho, o mundo segue uma estrada, o mundo segue um curso. E claro que esse curso é sempre para longe de Deus, sempre para longe da vontade de Deus, dos propósitos de Deus. E o ponto aqui, Paulo está dizendo, nós todos estávamos exatamente enquadrados aí. Em nada destoávamos do que o mundo é, do que o mundo faz, do que o mundo quer, para onde o mundo vai. A expressão que o apóstolo Paulo usa aqui, né? Ele junta os dois termos. Mundo em grego é cosmos, fácil, né? Mas curso é o aion, o aionos, o aeon. Às vezes também em português tem essa expressão e ela aponta para o espírito da era, a mentalidade, o modo de ser, o modo de pensar, o modo de agir do mundo. O mundo tem isto. É a rebelião contra Deus. A rebelião aos projetos de Deus. É o que Caim começou lá no começo, né, de tudo. Quando Caim disse basicamente assim, bom, já que estou fora, e já que Deus não me matou, eu vou construir minha vida. Eu vou fazer as coisas ao meu jeito. Foi lá e fez uma cidade. Foi lá e construiu um estilo de vida, um modo de vida, onde Deus não importa. Sabem que Ele existe, mas está fora. É o meu mundo. É a minha realidade. É a minha realidade virtual. Eu vivo dentro dela, eu criei. Caim fez isso. Na sequência vem os seus descendentes, o que eles fazem? A mesma coisa. Eles continuam esse modo de vida. Vem depois um homem chamado Lameque e os seus 3 filhos. O que eles estão fazendo ali em Gênesis? Estão dizendo, é o nosso mundo. É do nosso jeito, é a nossa maneira. Nós vamos fazer as coisas que nós queremos. O Lameque fala assim, se alguém tentar me matar, eu mato ele primeiro. Se alguém me pisar, eu passo a faca. E diz que fez isso com 2. Seus 3 filhos dizem, nós vamos explorar o mundo, nós vamos fazer as coisas para o nosso deleite, apenas. Vamos mexer com ferro, aço, vamos mexer com agricultura, produção, vamos mexer com artes, música. E vamos ter a nossa vida, é o nosso mundo. E Deus, onde está Deus? Sei lá, em algum lugar aí, fazendo alguma coisa que não nos interessa. Não é uma negação, Deus não existe. Não é um ateísmo, se é um ateísmo, esse é um ateísmo não praticante. O que mais existe no mundo são ateus não praticantes. Deus está em algum lugar aí, mas não se importa com a gente, nós também não nos importamos muito com Ele, não. E nós vamos seguir o nosso mundo aqui, a nossa vida, nosso curso, nossa direção. E isso se torna, claro, uma prisão. Porque quem tentar sair daí, vai sofrer todas as represálias possíveis. Quem tentar pular fora dessa realidade criada, vai se ver com o mundo, que vai odiá-lo. Por isso Jesus diz,
Gente, vocês estão espantados que o mundo odeia vocês? Ué, vocês queriam o quê? Vocês queriam que o mundo aplaudisse vocês? Vocês queriam que o mundo mandasse flores para vocês? Vocês queriam o quê que o mundo fizesse com vocês? Fizesse um belo quadro dizendo honra ao mérito. Esses caras aqui, a gente gosta deles. O que eles fizeram comigo? O que o mundo fez com Cristo? Tratou bem? Tratou com cusparadas, com açoites, com prisão, com pregos, com cruz. É uma prisão, sim. Quem tentar sair vai ter que enfrentar a ira dos demais prisioneiros que não saíram de lá e que nem querem sair. Mas se é uma prisão, se tem um prisioneiro, também tem um chefe. E o chefe está na sequência aqui que ele diz: segundo, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Príncipe aqui, meus irmãos, não é no sentido de família real, sabe? O filho do rei. Não é esse o termo utilizado. Príncipe é no sentido de o cabeça, o principal, o chefe. Não seria errado traduzir aqui o chefe da potestade do ar. E potestade também aqui é aquele termo que tem muitos significados no Novo Testamento e é uma das minhas palavras favoritas no Novo Testamento, mas quando analisamos a obra de Cristo, é a palavra autoridades, os exousias, autoridades. Cristo veio conquistar a autoridade sobre terra e céus, e o fez. Por isso estamos livres. Senão nós nunca seríamos. Sempre estaríamos debaixo desta autoridade aqui. O cabeça da autoridade do ar. Invisível, quer dizer, aquela autoridade não pode ser vista. Aquela autoridade que veio do céu também, o céu não pode ser visto. Às vezes o céu é chamado assim. Os lugares celestiais, lá em cima, lá no ar. É Satanás, não é outra pessoa. É o diabo mesmo, é ele, pessoalmente. Ele é esse chefe de autoridade. Lembram? Ele disse para Cristo: eu tenho autoridade. Se você se prostrar diante de mim, eu te dou. Aqui está o escravizador mor. Aqui está aquele que coloca todos de joelhos diante dele. Mas é interessante a opção, a expressão que o apóstolo Paulo usa em seguida, ele fala assim: do Espírito, é o mesmo, é Satanás, é esse ser espiritual, que agora atua nos filhos da desobediência. Olha esse termo aqui, atua. É um termo também muito interessante. Paulo fala assim, energiza, podemos falar, né? Aliás, a palavra grega é energia mesmo. Energon. Ele é aquele que energiza, é aquele que dá a energia, que comanda, que controla os filhos da desobediência. O termo usado aqui é o mesmo que Paulo usa quando ele descreve que o anticristo será operado, energizado pelo próprio Satanás. Com toda a sua energia, com toda a sua força. Nenhuma pessoa do mundo tem tudo isso, mas é como se pudéssemos dizer que todo mundo tem um pouquinho disso. É sim o diabo, é ele que está por trás das ações más, da escravidão das pessoas. É ele que reforça esse estado de morte. Agora você pensa assim, que esperança há para uma pessoa que está nessa situação? Ela está morta nos seus delitos e pecados. Ela está escravizada por um mundo que tem um ritmo, que tem um curso, que tem uma direção.
Ela está escravizada por um senhor, um autocrata, um príncipe de potestade, um príncipe de autoridade que atua. Ele não fica parado, não. Ele não deixa a coisa rolar, não. Ele atua, ele está o tempo todo agindo. Para manter os seus prisioneiros presos. Muito bem presos. E qual é o método para fazer isso? Verso 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora. Aqui, esse andamos, você vê, tem um andamos no verso 2, né? Nos quais andastes outrora. E Paulo repete agora, entre os quais também todos nós andamos outrora. Mas é uma outra expressão que aparece. E ela é uma expressão muito interessante. Porque literalmente significa assim, se colocar de cabeça para baixo. É estranho, né? Esse termo que Paulo usa, se colocar de cabeça para baixo. Andar. Mas sabe, é uma expressão coloquial que já era usada naqueles dias. Também significa se virar. Você está assim, se virar. A gente não fala no dia a dia por aí, se vire. O que quer dizer se vire? Que a pessoa simplesmente pegue e faça isso? Não. Dá um jeito, faz suas coisas. O que você está fazendo? Eu estou me virando. Estou me virando por aí. Aí você pergunta, virando como assim? Você está virando? Para lá e para cá? Você não fala assim, vou dar um giro. Vou dar um giro por aí. Quer dizer que você vai ficar dando voltinhas ao redor de si mesmo? Não, você vai andar para dar um giro por aí. É esse o sentido. Vocês estavam se virando nisso aí, é o que vocês tinham. Essa aí era a realidade de vocês. Por isso que a tradução não ficou ruim, não. Andamos. Só que andamos, não é só andamos, é um andamos circular. Giramos por aí. A gente não sai dessa. A gente só fica nessa. A primeira expressão, andamos, também tem uma conotação interessante, porque a etimologia da palavra, a palavra peripatel, você ouviu falar desse fulano peripatético? O que quer dizer? Ele fica andando para lá e para cá. Ele fica andando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Pode também ter um pouco dessa ideia de que, quando a gente olha para o ser humano sem Cristo, sem Deus, o que ele é? Ele é alguém que está andando por aí sem saber para onde está indo, sem saber o que está fazendo, sem entender nada da sua história, de onde veio, para onde vou. Parece um pouco aqueles filmes, já muito batidos, que ninguém mais aguenta ver, mas tem ainda por aí, dos Walking Dead, os mortos-vivos. E vê aquelas cenas, eles ficam se movimentando para lá e para cá. Estão mortos. Só andam. Estão mortos. Mas andam para lá e para cá, para lá e para cá, sem saber o que fazer, sem razão, sem propósitos, sem entendimento, sem verdadeiros sentimentos. Mortos. Vivos. Andando para lá e para cá. Girando. Se virando por aí. Fazendo o que está à sua frente, fazendo o que está ao seu alcance. Mas o que é que eles fazem, o texto diz aqui? Eles apenas seguem as inclinações. As inclinações da nossa carne. Esse termo aqui, inclinações, é literalmente apetites. Apetites. São as nossas fomes. Nós sentimos necessidade de coisas. Está com sede? Você tem que beber água. Está com fome? Você precisa comer alguma coisa. Está com sono? Você precisa tirar um cochilo. Apetites. Anseios. Desejos. Paixões. Aquilo que nos move, aquilo que nos motiva. Então, essas coisas aqui Paulo diz que é o que nos aprisiona.
É o modo que Satanás nos mantém dentro do mundo. Queridos, essa é a realidade das pessoas. Elas acordam, desde que elas levantam até que elas vão dormir, elas estão sempre buscando isso. Bom, os animais são assim também. E quanto a eles, não tem nada de errado, porque eles foram feitos para ser assim. Você vê uma vaquinha lá do campo, bichinho bonitinho e tudo mais, mas do amanhecer ao entardecer ela só faz uma coisa: procura pasto. Só. E água. E depois deita e dorme. Só que o Senhor não nos fez animais, né? Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então, Ele nos fez para mais do que isso. Para muito mais do que isso. E nesse sentido, o pecado nos tornou pior do que isso. Pior até. Porque aí, o profeta Isaías fala assim: olha, o boi, que só pasta, levanta de manhã, passa o dia todo pastando, bebendo água, voltando, dormindo. O boi conhece o seu dono. E pior ainda, o jumento. Aí se eu falar que você é pior que um jumento, não se ofenda. Mas é o que Deus diz: olha, vocês são piores que um jumento. Porque o jumento conhece o dono da sua manjedoura, sabe quem põe comida ali para ele. Mas Israel não sabe quem é o seu dono. Israel não sabe quem é o seu possuidor. Por que não sabe? Porque estão mortos. Esse estado de morte impossibilita qualquer conhecimento verdadeiro sobre qualquer coisa. Por isso, nós estávamos nessa também, Paulo diz, andávamos para lá e para cá, apenas fazendo o que a nossa carne e os nossos pensamentos querem, desejam. E, consequentemente, éramos, por natureza, filhos da ira. Aqui Paulo fala assim: filhos naturais da ira. Você pode colocar assim: filhos legítimos. Os filhos legítimos, os filhos naturais da ira. Por isso que nenhum ser humano, pós-queda, pós-Adão, pode se dizer: sou um filho de Deus. Todos se tornaram naturalmente filhos da ira. Pode até falar, sim, filhos de Deus, mas coloca no meio aí da ira. Aí a frase está certa. Filhos da ira de Deus. Esse é o estágio de todas as pessoas. Você percebe que o que Paulo foi fazendo aqui foi cada vez pior, né? Mostrando, aprofundando a nossa queda, aprofundando o nosso estado de depravação. É por isso que os reformados usam essa expressão, totalmente depravados. É um dos nossos pontos, né, da fé reformada. Aliás, é o primeiro dos pontos do chamado calvinismo. Sim, os nossos pais do passado entenderam muito bem. Eles não disseram parcialmente depravados. Um tanto quanto, um pouquinho, mas totalmente. Porque eles compreenderam exatamente que alguém que está nesse estado aqui, morto nos delitos e pecados, seguindo um curso do mundo, debaixo da autoridade de um príncipe mau, maligno, um espírito maligno que atua, que energiza gente para ser desobediente, usando os próprios apetites, as próprias vontades pessoais, dos pensamentos e da carne dessas pessoas, para que elas continuem sempre fazendo a mesma coisa. E continuem sendo o que sempre foram, filhos da ira, como também os demais. Só agora, irmãos, estamos preparados para o Evangelho. Só agora estamos preparados para o verso 4. Depois de toda essa longa má notícia que Deus deu,
Agora sim vem a boa notícia e só agora nós podemos entender. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Você vê essas causas aqui, você vê essas expressões. De onde vem isso? Misericórdia, amor. Porque alguém como Deus amaria alguém como nós? Porque alguém como Deus amaria alguém que está nesse estado aqui de total depravação, de total morte, de total escravidão. E notem que essa escravidão, ela é também perfeitamente aceita. Porque nenhum escravo aqui está descontente com o seu estado, não. Nenhum aqui está lutando contra isso. Todos estão perfeitamente ambientados a essa realidade. E gostando dela. Porque Deus amaria alguém assim? E a resposta sempre será: não fazemos a mínima ideia. E se alguém diz que sabe, não sabe nada. Não fazemos a mínima ideia. O amor de Deus é e sempre será totalmente inexplicável e incompreensível. A gente só sabe dizer: Ele existe. E Ele é maravilhoso. E tá bom para mim descobrir que sou amado por esse amor. Tá muito bom para mim. É tudo que eu sei, é tudo que eu posso dizer a respeito deste amor. Então Ele é a causa. Ele é a causa de tudo que Deus faz em nosso favor. É a causa de todas as bênçãos. Eu dei como título geral dessas exposições em Efésios: todas as bênçãos. Porque Deus nos abençoou já desde o início com todas as bênçãos. É aqui que nós entendemos como é boa essa bênção. Como nós realmente devemos valorizar essa bênção da salvação que Ele nos deu por misericórdia e por amor. Porque de outra sorte, de outro modo, nós nunca poderíamos ter. Nunca, porque nós não merecemos isso. Então sim, Paulo fala: Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Veja, não é um pequeno amor. É grande. E como é grande? E aí ele repete a frase do verso 1. E estando nós mortos em nossos delitos, finalmente temos o final do filme. Nos deu vida juntamente com Cristo. Sim, porque tudo é em Cristo. Já vimos também isso no capítulo 1. Tudo é em Cristo. A eleição, a redenção. É por causa de Cristo que o Espírito Santo nos cela. Mas finalmente ele diz assim, né? Juntamente com Cristo. E por que juntamente com Cristo? Porque agora nós ficamos sabendo algo ainda mais extraordinário. Está vendo toda essa descrição feita, essas más notícias aqui? Então a questão é que Cristo não passou incólume dessas coisas. Cristo não passou incólume disso. Ele precisou experimentar essas coisas em nosso lugar. E sim, não confunda, Jesus não cometeu nenhum pecado. Não se afundou no pecado para compreender o pecado. Mas Ele carregou os nossos pecados. E durante toda a sua vida aqui neste mundo, Ele sofreu por tudo isso. Ele experimentou o sofrimento completo e terrível por causa dessas coisas todas. Vocês se lembram? Jesus chorou em algumas ocasiões, pouquíssimas, mas chorou. Aliás, se você quer aprender o versículo mais curto da Bíblia, está lá em João 11, Jesus chorou. Quer decorar um versículo? Está fácil. É só isso, Jesus chorou. E por que Ele chorou? Ele chorou diante do túmulo de Lázaro. Por que choraria aquele que estava ali para ressuscitar Lázaro? Por acaso Jesus não ia ressuscitar na sequência? Ele não sabia que ia ressuscitar o homem. Claro que ele sabia, ele foi lá para isso.
Então, se Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro, por que chorou antes? Porque ele gostaria de nunca ter que fazer isso. Porque ele gostaria de nunca precisar realmente trazer à vida outra vez alguém que já está fedendo lá, na sua morte. Porque ele gostaria do fundo do coração de não ver toda esta morte, todos esses delitos, todos esses pecados, toda essa escravidão, todo esse mal. Mas ele simplesmente não podia. Ele não ia só ver. Não era só uma questão de ver. Era uma questão também de algum modo, experimentar tudo isso. Jesus sabia que para ressuscitar Lázaro, ele teria que também morrer daquele modo. Ele teria que também ser sepultado daquele modo. Esse choro, esse mais curto versículo da Bíblia, talvez seja o mais significativo versículo das Escrituras. Sim, Jesus chorou diante da morte. Eu não precisaria forçar a passagem para dizer que ele continua chorando. Num aspecto, sim. Porque ainda há muita morte. Ainda, esse curso deste mundo ainda é muito grande. A potestade já foi derrubada, mas o príncipe ainda está por aí. E as pessoas ainda continuam vivendo apenas para a sua própria carne. E os crentes não são tão crentes assim. E talvez o motivo seja porque também não entenderam como é trágica a vida deles sem Deus. Se Cristo não tivesse feito tudo isso. E talvez porque não entendam quão terrível é a morte, também não entendam quão bela é a vida. Porque não entendam quão terrível é o pecado e a maldição, também não entendem quão gracioso é o perdão. Eu encerro, meus irmãos, com aquela história que para mim é uma das parábolas mais impressionantes que Jesus contou. Ele contou no meio de uma história real ali. Vamos ler rapidamente, dá para a gente ler essa passagem para encerrarmos? Está lá em em Lucas, capítulo 7, verso 36, diz assim, se puder projetar, ajuda, Lucas 7, 36, convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus foi, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Muito dinheiro nisso aqui, tá? Muito caro. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Você percebe aí o quanto essa mulher estava dedicada ali nessa tarefa de beijar os pés de Jesus. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se esse fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. 2 dívidas grandes aqui, tá? Mas uma bem grande. 500 diárias ou 50 diárias. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais?
Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, né? Não me beijaste. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus lhe disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Será que não é esse o nosso problema, irmãos? Achamos que só devemos 50 denários? E que o nosso perdão foi pequeno, portanto? Não foi tanto assim, eu não era tão mal, né? Não fiz coisas tão terríveis contra o Senhor. E por isso, tá bom, Ele me perdoou, mas também não é tanta grande coisa assim, né? Acontece que a gente não deve só 50 denários. Que não tem ninguém que deve só 50 denários. Porque todos estão mortos, escravizados, absolutamente dominados. E se foram libertados, é sim porque o Senhor pagou uma dívida que não era de 50 denários, nem de 500, nem de 1 trilhão. Uma dívida impagável. A quem muito se perdoa, muito ama. Se o nosso amor por Jesus não é tão grande assim, como devia ser. E aí está a causa pela qual as pessoas não mudam de vida. É porque não entenderam de fato a gravidade dos seus pecados, o preço deles, o custo deles. Só quiseram a boa notícia. Mas ninguém entende a boa notícia se não entender primeiro a ruim. Sobre a boa nós vamos ver muito ainda. Mas antes de tudo, nós precisamos entender, sim, a ruim, até ao desespero de nós mesmos, para que nos refugiemos apenas em Cristo. Vamos orar, e na sequência nós vamos cantar o último cântico, o amor desceu do céu. Vamos colocar em pé, irmãos, e vamos orar ao Senhor. Pai Santo, amado Deus, muito obrigado pela Tua palavra e pela instrução que nós obtemos dela. Nos ajuda a entender o quanto somos de fato pecadores, ó Pai. Para que também possamos compreender quão grande é a Tua graça e quão grande é o Teu amor para conosco. Isso nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém.